Então, muito bom, agradecendo mais uma vez a todos, a presença de outros associados aqui na mesa, pelo Zoom, a transmissão pelo YouTube. Estamos tendo uma ótima audiência. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Marcos Bernardes de Mello, que, sem nenhum favor, é dos maiores juristas deste país e é o pai intelectual de muita gente aqui. De mim, com muita força, ele sabe disso. A professora Paula acabou de dizer aqui, também da influência. Quantas pessoas o senhor não influenciou e não influencia, professor? E não influenciará também, porque temos muitos alunos aqui, graduandos, assistindo. Meus alunos, por exemplo, estão fazendo. Todos têm que fazer uma resenha do seu livro, têm de ler o seu livro. Então, é um prazer imenso a ABD Pro recebê-lo mais uma vez. Professor Marcos Bernardes de Mello. Professor Paulo, Roberto Campos, eu conheço você já há muito tempo, né? Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande. Você realmente é uma pessoa muito especial. Mas a professora Paula Sarno, também eu tenho uma admiração muito grande por ela. Ela realmente é uma pessoa muito competente, sabe o que está fazendo e domina bem aquilo que faz. Mas vejam vocês o seguinte, eu primeiro quero dizer que estou muito agradecido por essa oportunidade que vocês estão me concedendo, né? Mas também eu tenho eu já contei essa história várias vezes. Eu tenho muito medo quando me elogiam muito, né? Eu tenho medo das consequências desses elogios. É uma história aqui em Alagoas, eu vou contar de novo, eu acho que muita gente já ouviu essa história, do governador Costa Rego. O governador Costa Rego era baixinho, gordinho, barrigudo, gostava de tomar uma cana, né? E então havia na cidade de Viçosa, aqui de Alagoas, um doido que tudo que se fazia com ele, ele gritava: eu vou dizer ao governo, vou dizer ao governo. O governo, para ele, era a coisa mais extraordinária do mundo. Demitia delegado, demitia professora, transferia gente. Era aquele poder enorme. E um dia o governador foi a Viçosa. E lá ele foi a um banquete, tomou lá as dele e já estava deitado numa rede, escornado, vamos dizer assim, quando trouxeram o tal camarada, né, o tal doido, para ver o governo. Aí mostraram, aqui, olha o governo aí. Quando ele olhou que viu aquele cara, baixinho, gordinho, barrigudo, bêbado, ele disse: e é isso? Ele tomou um susto, uma decepção terrível. E o meu medo é esse, né? É quando começa, porque o professor Marco é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu não acho que sou, não, mas eu tenho muito receio disso. Então, não levem muito em consideração esses elogios, que é a bondade desse povo. Esse povo é muito bom e me elogia por bondade, na minha visão. Mas vejam, eu sou, como vocês sabem, todos sabem, eu sou adepto das teorias do Ponte de Miranda. Por quê? Porque são teorias que se realizam na prática. Não são teorias daquela que você diz, essa teoria na prática é outra. Com o Ponte de Miranda não tem disso. As teorias que ele desenvolveu, os paradigmas teóricos que ele desenvolveu, todos eles se aplicam rigorosamente na prática e com resultados sempre bons. Então, eu vou iniciar, vocês já conhecem bem isso, mas eu vou falar hoje sobre os pressupostos de exercício do que o Ponte de Miranda chama de pretensão à tutela jurídica, que tem várias denominações. Essa palavra é muito usada, direito de ação. Direito de ação para lá, direito de ação para cá. Mas nós vamos ver que essa linguagem não é uma linguagem adequada, não é uma terminologia apropriada. Porque, na verdade, essa palavra ação, ela, pelos diversos sentidos que ela tem uma conotação pouco, ou melhor, polivalente, né? Ele pode significar muita coisa. 3 conceitos bem específicos é o de ação de direito material,
a ação remédio jurídico processual e esse direito de você invocar o judiciário. Então, esses sentidos tornam ambígua o uso da palavra ação. O Mortara, por exemplo, que era um clássico do italiano, do processo italiano, ele dizia que encontrou mais de 43 sentidos para a palavra ação. Então, eu tenho que explicar o que ação é, do que você está falando. Na verdade, a expressão pretensão à tutela jurídica foi criada por um VAR, ainda na Alemanha, no século XIX, né? E porque, para ele, o que havia, na verdade, era um direito à tutela jurídica. E esse direito, ao ser exigível, se tornava uma ação, uma pretensão. A pretensão à tutela jurídica decorre disso, não do direito de ação, mas sim de você ter esse direito à tutela jurídica. Vejam bem, na verdade, no plano da eficácia, o Ponte Miranda ele parte do pressuposto de que tudo que se passa no mundo jurídico, desde o começo até o fim, tudo decorre de fato jurídico. E o fato jurídico é só aquele que é previsto por uma norma, que recebe a sua incidência e, então, pode produzir os efeitos que a própria norma estabelece ou que permite que sejam criados. No plano da eficácia, nós encontramos o primeiro sentido da palavra ação, e me parece que o sentido mais próprio, que é esse aí, que é o sentido de ação de direito material, né? Basicamente, quando o processo jurídico se desenvolve, o que nasce das situações jurídicas possíveis, a mais importante e a que toma praticamente conta de todo o processo jurídico é a relação jurídica, que pode ser de direito material ou de direito formal. Mas nós vamos cuidar primeiro dessa de direito material. A relação jurídica, primeiro, ela tem que ser intersubjetiva. Tem que haver dois sujeitos de direito, um sujeito ativo e um sujeito passivo. Eu não gosto muito dessas expressões, sujeito ativo, sujeito passivo, porque, para mim, não existe um sujeito que seja somente ativo, nem que seja somente passivo. Dentro dos direitos, essa é uma tese que eu estou desenvolvendo agora, no plano da eficácia, da segunda parte do plano da eficácia, e eu vou dividir com vocês essa ideia. Todo direito ele tem íncito nele, dentro dele, direito eficácia, né? Direito subjetivo. Íncito nele, ele tem deveres. Por exemplo, o credor tem o dever de não criar obrigação, não criar dificuldades a que o devedor cumpra regularmente a sua dívida. Da mesma forma, o dever, que é o correspectivo do direito, ela tem também íncito nele o direito de adimplir. Então, dentro do dever, e porque é do dever, é íncito nele, há o direito de adimplir. Isso para dar um exemplo. E no direito a receber, existe o dever de receber, de cooperar com o recebimento. Então, essa expressão sujeito de direito ativo, sujeito de direito passivo, essa não me é agradável. Eu acho que quando mostro um esquema de uma relação jurídica, eu chamo de sujeito 1 e sujeito 2, sujeito credor, sujeito devedor, mas sabendo que um não é somente ativo, nem somente passivo. A esses direitos eu chamei de direitos íncitos nos deveres e deveres íncitos nos direitos. Isso aí está desenvolvido na segunda parte da teoria do plano da eficácia. Pois bem, então, a primeira
primeiro princípio fundamental de uma relação jurídica é exatamente esse princípio da intersubjetividade. Depois vem o princípio da correspectividade, de direitos e deveres. Então, a todo direito corresponde um dever e a todo dever corresponde um direito. Primeira outra coisa que precisa dizer é que não há direito sem sujeito. Todo direito tem um sujeito, mesmo que seja determinável, indeterminado em certo momento, mas determinável no futuro. Então, esse princípio da correspectividade acarreta isso. E essa correspectividade existe tanto no direito principal, vamos dizer assim, como naquele que está contido nele, no direito íncito, com o dever e o direito íncito do devedor. A terceira é a essencialidade do objeto. Toda relação jurídica tem que ter um objeto. E, por último, esse princípio da coextensão dos direitos, pretensões e ações. Esse aí é o que interessa para nós diretamente. Porque, segundo o próprio sistema, a todo direito corresponde uma pretensão e uma ação que o asseguram. Porque, na verdade, o direito, enquanto direito, ele é apenas abstrato. Ele é impotência. Ele não tem efetividade própria. Para que ele torne-se efetivo, possa ser exigido, é preciso que ele se potencialize em pretensão. A pretensão é a fase de potencialização do direito à eficácia. Se essa pretensão é violada, então nós temos a última fase, daí que é a ação. Nós temos também a figura da exceção, que eu considero um requisito do direito, porque ela está ligada diretamente ao lado ativo da relação jurídica. Mas não vamos tratar dela agora. Então, esse princípio da Constituição, esses três primeiros princípios que eu falei, o princípio da intersubjetividade, da correspectividade e o princípio da essencialidade do objeto, esses três princípios são essenciais. A relação jurídica, que faltar um desses, ela não é relação jurídica, ela não se completa. Ela só se forma se esses três elementos estiverem presentes. Mas essa coextensão, que no Código Civil de 16 estava grafado especificamente, no de 2002 obtiu-se isso, esse princípio da coextensão, ele não é um princípio essencial, porque ele sofre exceções criadas pelo próprio ordenamento jurídico. Por exemplo, é possível haver pretensão e haver ação sem que haja direito. Direito individual, subjetivo, próprio daquele que está exercendo aquele direito. É o caso, por exemplo, da ação popular, da ação civil pública, da ação de interdição, do habeas corpus em favor de terceiros e assim por diante. São excepcionais os casos, são poucos, excepcionais, mas que atendem ao tráfico, à necessidade do tráfico social. A própria ação declaratória, por exemplo, negativa. A ação declaratória negativa, você propõe para negar que existe direito. Você vai ao juiz para dizer, doutor, quero que o senhor me diga aqui que isso aqui não há esse direito que estão exercendo e que eu não tenho esse dever que me estão cobrando. Então, veja, então, a ação de direito material, essa aqui, violada a pretensão, nasce a ação, indiferentemente do que diz o Código Civil, que na parte em que ele falou da prescrição, ele diz que, violada a pretensão, nasce a ação que vai prescrever no prazo tal. Então,
na verdade, essa pretensão é uma potencialização do direito. É a fase de exigibilidade do direito. Quando o direito se torna exigível e é desatendido, então nasce essa ação de direito material. E essa ação de direito material é que é o objeto litigioso no processo civil. Você só pode ter como resultado um pedido de que se julgue se você tem ou não tem aquela ação. Então, a ação de direito material, ela constitui o objeto do objeto litigioso no processo civil. Essa é a primeira e verdadeiro sentido da palavra ação. A ação só devia ser usada nesse sentido. A segunda é a de remédio jurídico processual. É comum se chamar de ação. Todo mundo chama. Ação declaratória, ação disso, ação daquilo outro. Então, todos os processos são chamados de ação. E diz o Ponte de Miranda que ação, esses procedimentos não têm nome. O nome é advogado que cria. E advogado adora criar nome de ação. Mas, na verdade, ele não tem denominação. Corretamente, e essa é como o Ponte de Miranda fala, isso é o remédio jurídico processual. É o instrumento processual para o exercício daquela ação que você tem. E a terceira acepção, em que ela é empregada, é esse tal de direito de ação, que está na Constituição, no artigo 5º, 35 e também no 55, que garante que você tem direito à tutela jurisdicional para resolver os seus problemas. Então, na verdade, essa ação, que se chama de ação, mas que, na verdade, é direito à tutela jurídica. Essa seria a terminologia correta. Aí você diz assim, mas o senhor me disse que o direito é abstrato, e então, por que Ponte Miranda chama isso de pretensão à tutela jurídica? Porque a pretensão, como eu disse, é a exigibilidade da ação. E esse direito, quando ele nasce, já nasce com a pretensão. Nós todos temos a pretensão à tutela jurídica. Sempre que haja necessidade, você pode utilizar essa pretensão. Então, por isso é que o Ponte chama de pretensão à tutela jurídica, e isso já importou dos alemães, porque, na verdade, vejam, é uma coisa muito interessante. O Ponte de Miranda, ele foi buscar a grande parte do conhecimento dele, a grande parte da teoria dele, do direito alemão, da doutrina alemã. Ele apanhou a doutrina alemã. Agora, qual foi o grande mérito científico do Pontes? Foi exatamente corrigir aquilo que havia de equívoco na doutrina germânica. Nós sabemos que, quando a gente cria uma doutrina, sempre há defeitos, sempre há falhas. A gente sempre deixa alguma coisa de fora. A gente não percebe tudo na sua inteireza. E então, o Ponte de Miranda teve esse grande mérito. Apanhou aquela doutrina toda que a pandectística alemã criou, e, a partir dela, ele fez a correção dessa doutrina. Então, essa denominação, pretensão à tutela jurídica, vem do VAR, em livros que ele escreveu
sobre a ação declaratória, pretensão declaratória e o Manual de Direito Civil dele, processual civil. A ação, já no direito romano, já se falava em ação. E, no direito romano, a própria Instituta de Justiniano, ela dizia que a ação não é mais do que o direito de perseguir em juízo aquilo que lhe é devido. Então, na verdade, o que ele estava dizendo aí, essa definição que ele dava, era uma definição de ação de direito material. Só que a ênfase que se dava era ao direito processual, de procurar em juízo, porque, na verdade, ela é o objeto que você procura em juízo, a solução, a satisfação. Essa definição vem de Celso. Todo mundo que conhece o processo sabe disso. O francês fazia a mesma coisa, como ainda hoje. A doutrina francesa, ela ainda hoje se refere ao direito armado em guerra. Casquet et armé en guerre. Então, é o direito para se defender numa guerra contra aquele que é o devedor e não cumpre com o seu direito. O Savigny, que também estava nessa mesma linha, e essa é a concepção chamada civilística da ação, ou privatística. Para ele, havia dois pressupostos. É que você tivesse direito e que esse direito fosse violado. Você só teria ação se você tivesse esses dois requisitos. Essa doutrina, na verdade, ela deixa de fora, não explica certos fenômenos que a gente encontra no direito processual. Primeiro delas, a possibilidade da ação ser julgada improcedente, em que você nega o direito daquele que está pedindo a proteção. Então, se você diz que, para você exercer o seu direito de ação, você precisa ter o direito, e que esse direito seja violado, se você não tem o direito, como é que você foi admitido e o processo foi até o final para o juiz dizer, não, você não tem o direito. Ele não explica isso aí. A outra, não explica o processo de cognição. O processo de cognição em que você vai apurar se aquele direito existe. Então, se você já tem o direito, ele teria que ser líquido e certo, como em mandado de segurança. Mas mesmo em mandado de segurança, o direito líquido e certo nem sempre existe. Né? Depois, como se explicaria a admissibilidade da ação declaratória? Para negar ou para reconhecer a existência do direito? Negar a falsidade ou não de um documento. Essas hipóteses ficavam fora dessa concepção. Além disso, a ação era considerada como uma ligada diretamente a esse direito de você ir a juízo, era ligado diretamente ao direito civil e não ao direito processual civil. O direito processual não era autônomo, não era reconhecido como autônomo nessa fase, que somente veio a ter essa condição de autonomia quando naquela série de polêmica entre o Mitter e o Windscheid, que então o Mitter sustentou que essa relação seria uma relação de direito processual e de direito público, diferente da relação de direito privado, que é onde se gerava o direito em que se iria discutir. Veja bem, o VAR foi quem criou a teoria da abstrata da ação. Essa teoria abstrata da ação, ele pretendeu que fosse abstrata,
mas no momento em que ele disse que aquela ação, aquele direito de ação, não tinha nenhuma relação com o direito material que fosse discutido nela. Ele existia per si, independentemente dessa outra situação. Esse direito, que ele chamava de pretensão à tutela jurídica, tinha que ter um tratamento diferente, independente e científico. Mas, na hora que ele foi explicar qual era a consequência desse direito, ele, então, disse o seguinte, que você tinha que ter o direito à sentença favorável. Ora, se você só podia ir a juízo quem tinha direito à sentença favorável, como era que podia haver uma sentença que negasse o seu direito? Ele errou aí. Então, essa teoria passou a ser chamada de teoria concreta da ação, e não abstrata. Porque, na verdade, você estava ligando diretamente a ação a isso aí, ao direito que você está pleiteando. Já o Bilov, ele resolveu, naquele famoso livro dele sobre as exceções, ele disse que esse direito era um direito à sentença justa. Cometeu outro equívoco, porque quando a sentença é injusta, é sentença. Não tem como você dizer que não. O ser justa ou não justa, muitas vezes, é uma questão apenas de critério. E, muitas vezes, ela é injusta, mas atinge a sua finalidade. Essas duas concepções, concepção do Vado e Love, desatende a finalidade imediata do processo, que, na verdade, é o quê? É a realização do direito. Se a gente analisar o processo em si, a finalidade do processo é realizar o direito objetivo. Não é reconhecer direito nem outra coisa qualquer. Abaixo disso, ou como um objetivo secundário, ou um objetivo imediato, vem a solução dos conflitos, a paz social, a harmonia. Esse é um objetivo imediato. Mas, na verdade, o objetivo imediato do processo é a realização do direito material. Essa teoria ela foi refutada pelo Degenkolb e pelo Prost. É uma coisa muito curiosa, é que se fala muito porque o sujeito copiou de Cicrano, copiou de Beltrano. Na verdade, esses dois escreveram a mesma coisa, no mesmo momento, em lugares diferentes, e nunca se entenderam, nunca se conheceram. Chegaram à mesma conclusão e defenderam, então, que essa ação, na verdade, ela era abstrata. E a finalidade desse direito abstrato, era a de realizar o direito objetivo. Essa teoria justifica tudo aquilo que se nega nas outras. Por exemplo, o direito sem ação. Ele diz, existe direito sem ação? Existe. Eu já dei aqueles exemplos da ação popular. Quando o indivíduo vai contestar a moralidade ou a ilegalidade de um ato do poder público. A ação civil pública, em que alguém, o Ministério Público, por exemplo, vai defender uma determinada coisa que se refere ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico, ou coisa desse tipo. A ação de falsidade documental, a ação declaratória de inexistência do direito, e também as ações constitutivas, que você não tem o direito e vai a juízo para constituí-lo.
Então, essas ações, todas elas se explicam com essa teoria abstrata da ação, que, na verdade, isso é que é a pretensão à tutela jurídica. Também essa outra justifica a ação julgada improcedente. A ação julgada improcedente nega-se que haja direito de quem está pleiteando. E então, se nega isso, abstratamente era possível você ir a juízo e pedir uma coisa que você não tinha. E que, no final, no processo de cognição, se chegou à conclusão de que você não era titular daquele direito. Daí, há essa teoria, que é a que verdadeiramente, a meu ver, explica a natureza da pretensão à tutela jurídica, que é essa pretensão que você tem, que, na verdade, você pode chamar isso de direito de ação. Direito de ação. Por quê? Porque você esse direito se potencializa na pretensão, mas sem essa palavra ação, com a palavra tutela jurisdicional ou tutela jurídica. O tutela jurídica é o ponto que usa traduzindo uma expressão alemã, Rechtsschutzanspruch. Mas no Brasil, há quem ouve, o Franz de Lima, por exemplo, ele propõe que se chame de prestação jurisdicional. Pretensão à prestação jurisdicional, que me parece também mais adequado. Mas a gente fica na exposição, a gente às vezes se confunde. É o direito fundamental e que parece que não é um direito criado pela Constituição, não é um direito constituído, mas é um direito que vem do direito internacional, do chamado como é que o ponto chama? Direito. Daqui a pouco me vem na cabeça. Então, o direito internacional em convenções... Direito das gentes, né, professor? Não é isso? É? Direito das gentes. Das gentes, direito das gentes. É que, de vez em quando, a gente engancha, né? Então, o direito das gentes vem dele. Essa possibilidade de você defender em juízo pelo Estado, desde que o Estado chamou a si a distribuição da justiça, desde que ele proibiu a autotutela dos direitos. Praticamente, a autotutela dos direitos só tem muito poucos casos, como, por exemplo, na defesa da posse, na legítima defesa, em espécies muito poucas. E ele, ao fazer criar esse monopólio da justiça, ele obrigatoriamente teve que ceder esse direito de você invocá-lo. É um direito fundamental e que tem, inclusive, uma coisa engraçada. Veja, há uns direitos fundamentais que a figura da relação jurídica se estrutura de uma maneira diferente. Nós sabemos que na classificação das relações jurídicas existem as relações jurídicas de direito absoluto e de direito relativo. As de direito absoluto são aquelas em que o sujeito passivo é indeterminado. São todos. É o Walter, né? Essa figura aí foi muito criticada na doutrina alemã do século XIX, porque se dizia que era um absurdo que todo mundo fosse sujeito do meu direito. Isso era um absurdo. E o Auguste Thom, por exemplo, no tratado dele sobre pretensão, ele faz uma crítica, dizendo assim: olha, você imagine, naquele tempo, no século XVIII, né? No século XIX, fim do século XIX, XVIII, a África desconhecida, ninguém sabia, então se falava nos pigmeus, nos gigantes, não sei o que existia lá no interior da África. E ele, então, diz assim: você imagine um pigmeu,
no interior da África, ser meu sujeito passivo de um direito que eu tenho aqui, minha propriedade aqui em Berlim. Isso é um absurdo. Foi quando o Planiol mostrou que não seria essa ligação direta, mas sim todos os que entrassem em contato com aquela esfera jurídica, todos eles teriam a obrigação de respeitar aquele direito, fosse ele quem fosse. Então, era uma indeterminação do sujeito. Essa indeterminação do sujeito acarretava, então, esse é o direito do sujeito passivo. Isso é o que se conhece. E a relação jurídica de direito relativo, que era de um sujeito ativo conhecido e um sujeito passivo determinado, ambos determinados. Então, segundo a determinabilidade, existia o direito absoluto e a relação jurídica de direito relativo. No entanto, se a gente analisa em profundidade, que a gente, quando faz essas coisas, a gente fica muito preso àquele ramo do direito onde a gente está trabalhando, né? E um dos ramos do direito que eu trabalho mais, e muita gente diz assim, o livro do senhor é um livro de direito civil. Não é. Passei muito tempo discutindo com a Saraiva para que ele incluísse meu livro como um livro de teoria geral do direito. E, na verdade, a teoria do fato jurídico é uma explicação do fenômeno jurídico como um todo. Então, é uma teoria geral do direito, não do direito civil. Aí me diz assim, mas por que o senhor, a maioria dos exemplos que o senhor dá é do direito civil? Por causa da grandiosidade do direito civil. No direito civil, ele mexe com a sua vida antes de você nascer e até depois que você morre, né? Ele regula a sua vida toda. Então, aí você encontra 1.000.000 de situações para exemplificar, o que nos outros direitos é muito mais restrito. Mas, analisando os direitos fundamentais, por exemplo, eu constatei o seguinte, que há várias relações jurídicas de direito fundamental que o sujeito ativo é que é o alter. Somos todos. E o sujeito passivo é o Estado. Direito à educação, por exemplo. Direito à saúde. Essa pretensão à tutela jurídica. Todos nós somos credores. E o devedor é o Estado. Então, é uma figura completamente diferente da que se vê comumente. E eu fiquei com uma certa dificuldade de dar um nome a esse tipo de coisa. Eu digo, é absoluta ou é relativa, mas, para mim, ela é de direito relativo, que apesar do sujeito passivo, o que interessa para saber se ela é de direito relativo ou se é de direito absoluto, é saber se o sujeito passivo, o devedor, é determinado ou indeterminado, não o sujeito ativo, que pode ser múltiplo. Então, essa relação, esse dispositivo do parágrafo 35 do artigo 5º, parágrafo não, inciso 35, do artigo 5º da Constituição, ele cria uma relação jurídica de direito relativo, em que o sujeito passivo é o Estado e o sujeito ativo somos nós todos, é o alter. O alter, como um todo, é titular dessa pretensão. Então, no direito brasileiro, a Constituição recebeu do direito das gentes esse direito fundamental e constitucionalizou esse direito fundamental. Ponte Miranda faz uma distinção entre direito fundamental e direito constituído, que o constituído é aquele que é a Constituição que cria, e o direito fundamental é o que vem do direito das gentes. Isso, em 1934, ele já falava nisso. Estava muito na frente de todo mundo. Pois bem, essa pretensão à tutela jurídica é, então, uma pretensão de direito material, não é de direito processual. A pretensão de direito processual é a pretensão ao remédio jurídico, por exemplo. Mas essa daí, a pretensão à tutela jurídica, ela é pré-processual.
portanto, de direito material, no caso do Brasil, de direito constitucional, porque ela não está inserida no direito formal, mas sim no direito material. Então, essa pretensão à tutela jurídica, ela tem pressupostos de exercício. E esses pressupostos de exercício é que são muito maltratados pela doutrina. Já vi o código, os códigos anteriores de processo anteriores, todos eles se referiam a isso como condição da ação. Quais são esses pressupostos? Legitimidade de causa, possibilidade jurídica e interesse. Então, você somente pode exercer, ser admissível o emprego, o exercício da pretensão à tutela jurídica, se você apresenta esses pressupostos de exercício. O código chamava o código de passado, esse outro já foi pior ainda, porque foi muito mais sucinto e deixou uma dúvida em grande se essa legitimidade de causa, por exemplo, é processual, é a legitimidade processual ou é a legitimidade para a causa propriamente dita. E, então, esses pressupostos são requisitos para que você possa exercer a sua pretensão à tutela jurídica. Não são condições da ação. Elas não condicionam a esse direito, mas apenas são pressupostos para que você possa exercer. Nessa figura, eles constituem, na verdade, questões de mérito e não questões de não mérito. Os códigos passados, como esse atual, diz que o juiz, quando decide sobre a legitimidade, por exemplo, decide sobre a possibilidade e decide sobre o interesse, ele não decide o mérito. Então, isso aí, a primeira vez que eu tive contato com esse problema, eu estava fazendo mestrado aí no Recife, e o meu professor de processo era o professor Torquato Castro. E eu, numa conversa que tive com ele, eu disse isso a ele. Ele diz, você vai dar uma aula sobre isso no mestrado. Aí eu fiz uma exposição. Ele disse, agora escreva isso e bote no papel. Eu aí escrevi, publiquei um opúsculo sobre a natureza jurídica da legitimidade ad causa, em que eu demonstro que a legitimidade ad causa ela é de mérito, é uma questão de mérito. E por quê? Veja, a legitimidade não tem nada a ver com a capacidade, nada a ver com capacidade. A legitimidade é a titularidade do direito. Então, quando você tem titularidade para dispor, tem titularidade para se endividar, você tem titularidade para tomar dinheiro emprestado, né, com comprometimento do patrimônio. Então, essa titularidade, para que você exerça o seu direito, é preciso que você seja titular desse direito. Outro não pode exercer, salvo quando a própria lei estabelece que você pode exercer. Outra pessoa pode entrar na sua esfera jurídica para exercer esse direito. Então, legitimidade ad causa é a mesma coisa que titularidade do direito. Se o juiz diz que você não tem legitimidade ad causa, ele está julgando o quê? Está dizendo que você não tem o direito que está pleiteando. E se ele diz que o seu direito não está pleiteando, ele está fechando a porta. Ele não está dando uma decisão processual. Ele daria uma decisão processual se ele falasse da legitimidade processual. Mas, da legitimidade de causa, nunca. Porque ela é a própria negação da titularidade do direito. Negá-la é negar a titularidade do direito. Como é que alguém que teve negada a titularidade do direito pode repetir a mesma ação? Só pagando custas. Não é possível. A possibilidade jurídica.
Na verdade, esse novo código não fala mais na possibilidade jurídica. Mas a possibilidade jurídica é um pressuposto essencial. Se aquele direito que você está pleiteando é impossível, o que é que o juiz está dizendo? Que esse direito não existe. Para que você vá a juízo e peça alguma coisa, você tem que demonstrar que existe aquele direito. Você pode pedir que ele declare que ele não existe. Não existe para você, naquele caso concreto, mas que aquele direito existe dentro do sistema. A possibilidade jurídica não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento da existência dentro do sistema jurídico daquilo que se está pleiteando. Também, se o juiz nega a você a possibilidade jurídica, esse direito não existe no sistema brasileiro. Era o caso, por exemplo, do divórcio, antes da lei do divórcio. Você tinha direito de se desquitar, mas não tinha de se divorciar. Se você fosse a juízo e pedir um divórcio, o juiz dizia que aquilo era impossível, por falta de previsão dentro do sistema, porque não há direito sem que seja deferido pelo sistema. O direito não se cria simplesmente, ele é criado pela norma jurídica que atribui ele a um determinado fato jurídico. Só fato jurídico produz efeito jurídico. Isso é fundamental na teoria de Pontes de Miranda. E, por último, o interesse. Mesma coisa, se o juiz nega que você tem interesse na causa, ele está negando a você, julgando a sua ação improcedente e apreciando o mérito. Qual é a diferença do mérito para o não mérito? Dizia o abade parnomitano, partindo do erro, ele dizia, se o juiz erra improcedendo, ele está julgando o mérito. Se ele erra se ele erra improcedendo, ele está julgando não mérito. E se ele julga injudicando, ele está julgando mérito. E, nesses casos, o que existe é isso. Quando o juiz decide improcedendo, injudicando, ele está decidindo o mérito da causa. Aquilo é o mérito da causa, que pode ser processual. Tem muita gente que diz, o mérito não pode ser processual. Pode. Na ação rescisória, por exemplo, que você vai discutir a nulidade da ação. Nulidade por um defeito processual. O objeto é processual. Isso não há esse entendimento. Só que são raros os casos em que uma matéria processual pode ser objeto da decisão judicial. Então, essa disposição de que o juiz, ao verificar a inexistência da legitimidade de causa, da possibilidade jurídica ou do interesse, não decide o mérito, é absurdo. Agora, isso já foi mostrado, não só quando eu escrevi sobre isso, eu fui buscar informações na literatura e alguns, como o Alfredo Buzaide, por exemplo, ele dizia que era uma questão de mérito. Mas, quando fez o código, disse que era não mérito, né? Então, há várias situações em que essa figura desses pressupostos são pressupostos prévios, portanto, pressuposto da pretensão à tutela jurídica, para o exercício da pretensão à tutela jurídica. Portanto, se ele é negado, o juiz não nega improcedendo, mas nega decidindo sobre direito material. Se ele nega sobre direito material, ele julga injudicando e, portanto, decide o mérito. Então, eu escrevi um artigo, porque quando se propôs esse atual código, o projeto dele na Câmara repetia o código de 73. E então eu dizia o seguinte, que errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. E era isso que estava se fazendo. Era o diabo cozinhando aquele código, né? Então, meus amigos, era isso que eu tinha a conversar com vocês sobre esses pressupostos
de exercício da pretensão à tutela jurídica. Se pode chamar essa tutela jurídica, você pode chamar direito à tutela jurídica ou tutela jurisdicional. Porque a pretensão é quando ela já está potencializada e o direito tornado exigível. Eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram aqui. Quem agradece somos nós, professor, pela sua brilhante exposição, tratando de um tema muito sensível à processualística. O senhor, como muito bem colocou, seu livro é de teoria do direito e se aprofunda, porque toda teoria do direito ela tem que ter um pé na realidade, se aprofunda nos diversos ramos. No direito civil, acima de todos, por conta daquilo que o senhor bem disse, o direito civil é o direito da vida humana, é o direito da condição humana. Mas quem conhece sua obra, e eu conheço um pouco, sabe que quando é o momento necessário, o senhor se aprofunda em outros ramos, como o direito processual. O seu capítulo mesmo sobre relação processual é obra que precisa ser lida por todo e qualquer processualista, desculpem, digno de nota. Tem de ler aquele capítulo, como o seu capítulo sobre a relação tributária. Então, quando é necessário aprofundar, o senhor vai. E o senhor tocou hoje num ponto muito sensível, que a doutrina de Pontes é diferente. Por mais que tenhamos Pontes Miranda como um autor da chamada corrente abstrata do conhecido direito de ação, ou como ele bem chama, pretensão à tutela jurídica, e o senhor o segue, ele tem a sua diferença em relação a esses autores. Notadamente, esses autores iniciais, como alemães, como Vac, e como os que se seguiram. E aqui no Brasil há uma tendência, a meu ver equivocada, de agrupar determinados autores que entre si têm pouca coisa em comum. Então, não dá para colocar Pontes Miranda, até mesmo na sua teoria sobre a pretensão à tutela jurídica, junto com outros autores ligados à corrente abstrata. Tem que se analisar essas nuances do pensamento dele. E esse ponto, por último, que o senhor falou, do interesse de agir, é muito próprio dele, muito próprio de Pontes Miranda. Então, eu agradeço ao senhor, em meu nome, primeiramente, como seu discípulo que sou. Eu digo a todo mundo que o senhor é meu grande mestre. E, em seguida, em nome de toda a ABDPRO, temos vários membros aqui, o nosso vice-presidente Antônio Carvalho, e eu abro a palavra para os presentes, para que possam, caso queiram, fazer alguma consideração. Carvalho, quer falar alguma coisa? Roberto, meu amigo, parabenizar o professor Marcos Bernardo de Mello, que é o professor de todos nós, né? Eu estava aqui acompanhando o chat do YouTube, da nossa transmissão, e vários espectadores celebrando a presença e as lições do professor Marcos Bernardo de Mello, que é um gigante, é uma referência para todos nós. Inclusive, eu destaco aqui uma mensagem de um dos nossos espectadores, o Ramon Rilo Moreira, que disse que ele deixa registrado que há quase 20 anos atrás teve o prazer de ter indicado na disciplina de Direito Civil da PUC Rio Grande do Sul o Teoria do Fato Jurídico do professor Marcos Bernardo de Mello, que ele leu e mudou a vida dele, como mudou a nossa visão, a visão de todos nós, né? Mais uma vez, eu agradeço imensamente a disponibilidade do tempo do professor Marcos para trazer sempre essas lições que, quando os gigantes falam, nós paramos e ouvimos. Antes de outros se manifestarem aqui e do nosso presidente encerrar, só quero lembrar aos nossos amigos que estão nos acompanhando que voltaremos na programação noturna às 19 horas com o professor Eduardo Alvim e, na sequência, outras 2 mesas. Mais uma vez, parabenizo o professor Marcos pela brilhante exposição, como todos já esperavam. Um membro honorário da nossa associação, mais um aqui a encher de brilho e de expansão jurídica do conhecimento no nosso encontro nacional. Muito obrigado, viu, professor? Roberto, está contigo a palavra, amigo. Eu pergunto se alguém gostaria de se pronunciar, se o professor Marcos
quer falar alguma coisa? Quero só agradecer a vocês pela oportunidade e pela gentileza de vocês. E eu quero saber se eu posso usar no meu currículo isso que você disse, que era meu aluno. Sem dúvida, né? Eu tenho que usar. Sem dúvida. Você é uma pessoa muito especial. O senhor, só uma curiosidade, o senhor grava aquelas suas lives no Instagram, tendo ao fundo o Tratado de Direito Privado, né? Hoje o senhor Não, foi uma está só que eu fiz, agora eu estou em outro lugar. em outro lugar, né? Eu estou no mesmo ambiente, né? Mas aqui o tratado estava em outra, foi a primeira vez que eu fui fazer, aí encheram, tiraram tudo do canto, botaram em outro, mas já voltou tudo para o lugar certo. Lembrando, pessoal, aos presentes aqui na mesa do Zoom e aos que estão vendo no YouTube, que o professor Marcos ele grava toda quarta-feira no Instagram, 1 hora, porque o Instagram dura 1 hora, uma aula sobre teoria do fato jurídico. E as anteriores, já gravadas, já estão disponíveis, né? Então, eu indico a todo mundo, vejam o desprendimento do professor Marcos, e neste momento tão crítico, né, que vivemos, ele se compromete a toda quarta-feira gravar essa aula. Mas quem conhece o professor Marcos sabe que isso não é nenhuma novidade, porque ele é aposentado compulsoriamente da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, continua a dar aula. Isso é uma coisa incrível, né? Talvez única aqui no Brasil. Continua a dar aula graciosamente. Então, se ninguém quiser falar, eu vou dar por encerrada a mesa, agradecendo a todos as brilhantes exposições que foram feitas nas 2 mesas simultâneas. Também acompanhei a outra, que foi acesso aos tribunais superiores, pelo computador. Fiquei ao mesmo tempo aqui no computador e no celular. E convido a todos a estarem presentes às 19 horas com a palestra do professor Eduardo Arruda Alvim, e após, sucessivamente, teremos mais outras 2 mesas, uma bem cara, professor, ao tema pontiano, que é a ação rescisória. O problema da ação rescisória por violação à literal disposição de lei, hoje violação à norma jurídica. Muito obrigado. Eu tive com essa. Aí eu tenho uma vitória no Supremo Tribunal muito grande. Na década de 60, eu propus uma rescisória em que não havia expressa disposição de lei, mas o direito era aquele, o direito era reconhecido. Venda descendente a descendente por interposta pessoa, eu sustentava que era uma fraude à lei e não uma simulação. E então me disseram, o Supremo não vai nem tomar conhecimento dessa sua coisa, porque você não tem expressa disposição de lei, porque a lei diz não pode, o ascendente não pode vender ao descendente, e não tem nada a ver com isso que você está dizendo. Não houve violação de expressa disposição de lei. Eu aí sustentei como preliminar que o que se devia se ler ali não era expressa disposição de lei, mas expressa disposição de direito. Ou direito expresso. Isso aí é em 1964. E o Supremo Tribunal admitiu a minha ação, que eu terminei perdendo, né? Perdi por um voto. Mas o bom é que admitiu, né? O senhor aplicou a tese de Pontes, né? Que fala disso desde antanho, né? Exatamente. Antes do Código 39, porque o tratado, o livro é 34. Ele já é o direito expresso. É por isso que eu sempre disse que o Ponte nunca erra. E ele faz uma crítica mordaz a Rui Barbosa nesse tratado da ação rescisória, que Rui Barbosa também escreveu sobre o assunto. Deixa eu lhe contar outra história. Ele, quando veio aqui, a última vez que ele veio a Maceió, ele foi à Faculdade de Direito, e lá tinha um busto do Rui Barbosa, que foi doado pelo governador Silvestre Périx, que era considerado biruta. E então, ele, quando entrou assim na sala que viu aquele busto do Rui Barbosa, ele foi se abaixando assim para ver a dedicatória. Quando ele olhou a dedicatória, Silvestre Périx, que é a Faculdade de Direito, ele chegou a dizer só podia ser um doido mesmo dar um busto de Rui Barbosa a uma faculdade de Direito. O Ponte disse isso. O Ponte tinha essas coisas, né? Quando ele criticava, ele não engolia, ele criticava mesmo. Ele não engolia o Rui Barbosa, não. Ele dizia que o Rui Barbosa era um grande advogado, mas jurista nunca. Então, professor, muito obrigado. Convido a todos para mais tarde, o senhor também, para estar conosco.
conclama a todos a assistirem aí às lives do professor Marcos Bernardes de Mello toda quarta-feira no Instagram, às 19 horas, né, professor? 20 horas. 20 horas, exatamente. 20 horas, toda quarta-feira. Já Então, estou pessoal, na 19ª. 19ª. E as anteriores vocês acessam, né? Tem no YouTube. Tem no YouTube. É. Então, pessoal, Obrigado, até mais. muito agradecido. Bom resto de dia aí, bom almoço a todos. Amém. Até mais. Até mais.